Imagine crescer acreditando que estava sozinho no mundo. E no dia mais importante da vida de sua filha, ver um velho desconhecido atravessar o salão e dizer: "Você é meu filho." Nesta história real e profundamente emocionante, Victor revive sua infância devastada pela guerra, sua luta silenciosa contra a solidão e um reencontro inimaginável que mudou tudo. Prepare-se para uma jornada de perda, esperança, perdão e amor incondicional. Uma história que mostra que o verdadeiro amor atravessa até mesmo a guerra e o tempo. História escrita para emocionar, inspirar e transformar. Inscreva-se para receber mais histórias tocantes que aquecem o coração. Você já viveu um reencontro emocionante? Conte sua história nos comentários. Queremos ouvir você. Meu nome é Victor, e esta é uma história que começou antes mesmo que eu pudesse entender o que era perda. Nasci em um vilarejo pequeno, rodeado de montanhas antigas e florestas densas, onde os invernos eram longos e a guerra era uma presença constante. Os sons da infância não foram risos e brincadeiras, mas o eco distante das explosões, o ranger de botas pesadas nas ruas e o murmúrio de adultos preocupados em sussurros desesperados. Meu pai, Anton, era um homem de mãos fortes e olhar cansado, mas que, mesmo em meio ao caos, conseguia sorrir. Era o tipo de sorriso que parecia prometer que, não importa o quão escuro o mundo se tornasse, ele seria a luz que me guiaria. Eu o chamava de Tata. E para mim, ele era invencível. Minha mãe, Maria, era uma mulher pequena e delicada, mas com uma coragem silenciosa que impressionava até os soldados que, ocasionalmente, batiam em nossa porta, exigindo comida ou abrigo. Ela embalava minha irmãzinha nos braços, cantando canções suaves enquanto os tiros ecoavam pelas colinas. Durante um inverno particularmente cruel, rumores chegaram à vila. Tropas inimigas avançavam rapidamente, queimando tudo em seu caminho. A evacuação foi ordenada às pressas. Famílias inteiras se reuniram na praça central, carregando o que podiam nas costas, tentando fugir da destruição iminente. Lembro-me do aperto da mão do meu pai enquanto caminhávamos entre a multidão. Seus dedos eram como âncoras, firmes, inquebráveis. Mas o caos é uma fera selvagem. Um estampido ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, tão próxima que senti o calor lamber minha pele. O chão tremeu. Pessoas gritaram, corpos se empurraram, correram, tropeçaram. No meio daquele pânico, a mão do meu pai escorregou da minha. Olhei para trás apenas uma vez e o vi, tentando me alcançar, gritando meu nome. Mas a maré humana nos separou, e então, nada. Despertei em um campo de refugiados, cercado por estranhos, coberto de poeira e medo. Chamei por minha mãe, chamei por meu pai, mas apenas o vento respondeu. Oficiais frios e cansados anotaram meu nome em folhas amassadas. Colocaram-me em um grupo de crianças desacompanhadas. Fui levado para um orfanato improvisado em uma cidade distante, construída depressa com barracas militares e prédios semi-destruídos. O orfanato era um lugar cinzento, onde o riso era uma memória proibida. As crianças lá eram fantasmas, órfãos de guerra, vítimas silenciosas de um conflito que parecia eterno. Dormíamos em beliches de metal, com cobertores finos que mal cortavam o frio. Comíamos sopa rala que mais parecia água suja. E sonhávamos, ou tentávamos. Eu guardava no bolso interno da jaqueta um pedaço de madeira que meu pai havia me dado. Um pequeno brinquedo, esculpido à mão. Era minha única âncora, minha única prova de que ele havia existido de verdade. Cada vez que a porta do orfanato se abria, eu corria até ela, esperando vê-lo ali. Mas nunca era ele. E com o tempo, aprendi a não esperar. Uma mulher chamada Helena veio um dia. Era assistente social, encarregada de encontrar lares para crianças que ainda podiam ser salvas. Ela tinha olhos tristes, mas voz firme. Disse-me que seria levado para uma família adotiva, que teria uma nova casa,
uma nova vida. Fui colocado em um trem com uma etiqueta amarrada ao meu casaco como se fosse uma encomenda. O trem cortou vales destruídos, campos queimados, cidades em ruínas. Cada quilômetro era uma distância a mais entre mim e qualquer esperança de reencontrar minha família. A nova cidade era cinzenta, coberta de fuligem, com chaminés vomitando fumaça no céu nublado. Minha nova casa era simples, habitada por um casal sem filhos que me tratava com uma polidez distante. Não havia maldade neles. Apenas uma barreira invisível que jamais consegui atravessar. Chamavam-me de filho, mas nunca com a suavidade que eu ouvira nos lábios do meu pai verdadeiro. As noites eram longas. Eu me encolhia sob o cobertor fino, segurando o brinquedo de madeira contra o peito, tentando lembrar a sensação da mão do meu pai na minha. Com o tempo, as lembranças começaram a se desfazer como fumaça. Primeiro a voz, depois o rosto. Ficaram apenas fragmentos, o cheiro de couro gasto, o som da risada abafada, o calor de um abraço forte. A dor não desapareceu. Apenas se tornou uma sombra permanente, caminhando ao meu lado. E cresci assim, um estranho entre estranhos. Na escola, evitava fazer amigos. As crianças zombavam da minha origem desconhecida. Chamavam-me de filho da guerra, criança perdida. Aprendi a endurecer o rosto, a engolir o choro. Tornei-me bom nos estudos, silencioso, obediente. Era mais fácil sobreviver quando se era invisível. Mas às vezes à noite, quando o vento soprava forte pelas janelas mal vedadas, eu sonhava. Sonhava com meu pai surgindo na porta da escola. Sonhava com ele me carregando nos ombros novamente. Sonhava com ele me chamando de meu menino, como fazia antes. Acordava sempre com o travesseiro molhado de lágrimas silenciosas. Os anos passaram. O brinquedo de madeira se desgastou, mas nunca me desfiz dele. Era tudo o que me restava de uma vida que às vezes parecia ter pertencido a outra pessoa. E então, quando completei 17 anos, uma pergunta que eu havia enterrado profundamente ressurgiu. E se ele ainda estivesse vivo? E se, em algum lugar, meu verdadeiro pai ainda me procurasse? O coração queria acreditar, mas a mente, endurecida pela solidão, sussurrava: não alimente esperanças. Esperanças matam mais rápido do que a guerra. Ainda assim, naquele aniversário silencioso, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Eu construiria uma vida que ele se orgulharia de ver, caso um dia nos encontrássemos de novo. Mesmo que ele nunca viesse, mesmo que ele já estivesse morto, eu viveria como seu filho. Aos 18 anos, deixei a casa dos meus pais adotivos com uma mala gasta e 50 moedas no bolso. Sem olhar para trás, entrei no mundo como um náufrago lançado ao mar. Trabalhei onde pude. No primeiro inverno, carreguei sacos de batatas no mercado. No verão seguinte, limpei vagões de trem, inalando pó de carvão, até que meus pulmões gritassem por misericórdia. A solidão era minha sombra mais fiel, mas também era minha professora. Aprendi a sobreviver, a confiar apenas em mim. E lentamente, a dor deixou de ser uma ferida aberta para se tornar uma cicatriz silenciosa. Foi numa tarde nublada, lavando janelas de um pequeno escritório de advocacia, que conheci a Lina. Ela usava um vestido azul claro e trazia uma pasta repleta de documentos contra o peito. Seus olhos, grandes, vivos, encontraram os meus. E naquele instante, algo dentro de mim, algo que eu achava morto, se acendeu. Ela sorriu. E eu, desajeitado, quase deixei o balde de água cair. Nossa história não foi dessas contadas em romances baratos. Não houve músicas tocando no fundo, nem cenas dramáticas sob a chuva. Foi silenciosa, construída dia após dia. Almoços rápidos em cafés baratos. Conversas tímidas sobre livros e sonhos adiados.
Pequenos gestos que juntos formaram algo sólido. Alina não fazia perguntas demais. Não queria me consertar. Apenas me aceitou. E pela primeira vez desde que perdi minha família, senti que talvez pertencesse a algum lugar. Casamos num cartório simples, cercados por meia dúzia de amigos e uma brisa fria que parecia abençoar a ocasião. Alina usava um vestido branco emprestado. Eu, um terno comprado em segunda mão. Trocamos votos com vozes trêmulas, mãos suadas, mas olhos firmes. Prometemos não apenas amor. Prometemos ser lar um para o outro. E a vida não ficou mais fácil, apenas mais suportável. Alina trabalhava como assistente em um escritório de contabilidade. Eu consegui emprego fixo numa fábrica de móveis. Economizamos cada moeda. Vivíamos em um apartamento de 2 cômodos, onde o calor era escasso, mas o amor preenchia cada canto. E então, em uma manhã dourada de primavera, nossa filha nasceu, Daria. O nome escolhido por Alina, inspirado numa antiga história sobre coragem e esperança. Quando segurei aquele pequeno ser nos braços, um turbilhão de emoções me invadiu. Medo, amor, um desejo avassalador de proteger aquela vida, custasse o que custasse. Eu olhei nos olhos de Daria e jurei: você nunca vai se sentir sozinha. Criar Daria foi como construir uma ponte sobre o abismo que a guerra havia cavado dentro de mim. Cada sorriso dela era um tijolo, cada gargalhada, uma tábua segura. Ensinei-a a andar de bicicleta nas tardes de domingo, mesmo quando meus joelhos doíam do trabalho. Fazia lanches improvisados para seus aniversários, enfeitando bolos com confeitos baratos. Aplaudia com orgulho cada peça de teatro escolar, mesmo que ela só fizesse parte da floresta. Fui a todas as reuniões de pais. Segurei sua mão quando teve febre. Afastei monstros imaginários do armário. Dancei desajeitadamente na sala de casa só para vê-la rir. Construí para ela o lar que eu nunca tive. E sem perceber, estava também reconstruindo a mim mesmo. O tempo passou com a rapidez cruel que só quem já perdeu algo de valor conhece. Daria cresceu. Tornou-se uma mulher forte, doce e determinada. Um espelho do melhor de nós. Conheceu Alexei na universidade. Um rapaz educado, trabalhador, de olhos sinceros. Quando me pediu permissão para se casar com minha filha, não hesitei. Entreguei-a de coração aberto porque sabia que ela seria feliz. Mas no fundo, uma parte de mim, a mesma que ainda sonhava com um pai perdido, sentiu medo. Medo de perder. Medo de ser esquecido. Medo de, mais uma vez, ver tudo se desfazer. O dia do casamento foi mágico. O céu parecia abençoado, tingido de azul profundo sem nuvens. A pequena igreja de pedras antigas estava decorada com flores silvestres que Daria amava desde menina. Quando entrei de braço dado com ela, senti-me dividido. Parte de mim era puro orgulho, parte era luto. O altar parecia tão distante como se cada passo fosse uma despedida. Naquele momento percebi: criamos nossos filhos para o mundo. E o mundo, às vezes, os leva para longe. Mas aquilo era certo. Era bonito. Era vida. As palavras do padre ecoavam no salão. Hoje celebramos a união de 2 almas, 2 histórias. E então, quando Daria e Alexei trocaram olhares e votos, senti uma paz profunda. Talvez, pensei, finalmente tivesse vencido os fantasmas do passado. Talvez agora, com minha filha iniciando sua própria jornada, eu pudesse descansar. Talvez tivesse cumprido minha missão. O futuro parecia claro, o passado finalmente enterrado, até que a porta do salão se abriu, e com ela, tudo mudou. No primeiro momento pensei que fosse apenas mais um convidado atrasado. O velho que entrou no salão andava devagar, como se cada passo fosse uma batalha silenciosa contra o tempo. Usava um terno antigo, um tanto largo nos ombros magros, e carregava uma bengala de madeira gasta.
Seus cabelos finos e ralos eram de um branco tão puro que pareciam brilhar sob a luz suave das lâmpadas penduradas. Muitos dos presentes se viraram para olhar. Alguns cochicharam. Outros franziram a testa, tentando identificar quem era aquele estranho. Mas eu senti algo diferente. Um aperto no peito. Um reconhecimento sem explicação. Como se uma parte adormecida de mim despertasse de repente. O velho avançou, ignorando as mesas, os olhares, os murmúrios. Seus olhos não buscavam ninguém, exceto a mim. E quando seus olhos encontraram os meus, olhos tão familiares e ainda assim tão distantes, eu soube. Antes mesmo que ele abrisse a boca, antes que qualquer palavra fosse dita, eu soube. Ele parou a poucos passos de mim. Sua mão trêmula largou a bengala por um segundo e ele estendeu o braço. Sua voz, quebrada pelo tempo e pela emoção, cortou o silêncio. Você é meu filho. O salão inteiro congelou. A música cessou. As conversas se calaram. O tempo parecia ter parado, como se o universo inteiro prendesse a respiração. Meus joelhos fraquejaram. As palavras dele ricocheteavam em minha mente, tentando encontrar um lugar onde fizessem sentido. Meu filho, você é meu filho. Senti o mundo girar. Minha esposa se aproximou tentando me apoiar. Minha filha me olhava com uma expressão confusa e preocupada. Alexei a abraçava protetoramente. Mas eu não via mais ninguém. Apenas aquele velho, apenas aqueles olhos. Os olhos que me olharam pela última vez há mais de 40 anos, no meio da fumaça e do terror. Aproximei-me dele. Cada passo parecia pesado como chumbo. Parei a menos de meio metro de distância. Ele tremia visivelmente. As lágrimas corriam silenciosas por suas bochechas enrugadas. Victor, ele sussurrou quase sem voz. Meu Victor. Minha garganta se fechou. Quis perguntar 1000 coisas. Quis gritar. Quis chorar. Mas tudo que consegui fazer foi levantar minha mão e tocá-lo no rosto. Sua pele era áspera, marcada pelo tempo, mas quente. Real. Não era um sonho. Não era uma miragem. Ele estava ali. Meu pai. Vivo. Abracei-o. Sem pensar. Sem hesitar. Abracei-o como aquele menino perdido que ainda existia dentro de mim. E ele me abraçou de volta com uma força surpreendente para um homem tão velho. Choramos juntos. Ali. No meio da festa de casamento da minha filha. No meio de estranhos. No meio de um futuro que parecia ter esquecido o passado. Mas nós dois sabíamos. Aquele abraço não era apenas entre 2 homens. Era entre 2 almas partidas tentando se tornar inteiras novamente. Após alguns minutos, conduziu para fora do salão, para longe dos olhares curiosos. Sentamos num banco de madeira sob um caramanchão coberto de glicínias. A brisa da noite soprava suave. E pela primeira vez em 4 décadas, sentamos lado a lado. Pai e filho. E então ele começou a contar. Eu procurei você, Victor, ele disse, com a voz rouca e baixa. Todos esses anos, eu procurei. Ino contou-me sobre o dia da separação. Sobre como foi derrubado por uma explosão enquanto tentava me alcançar. Como acordou dias depois em um hospital de campanha, sem saber onde estava minha mãe, minha irmã ou eu. Quando finalmente se recuperou, soube que o vilarejo havia sido evacuado à força. Muitos morreram nas estradas. Muitos desapareceram. Passei anos, ele disse, os olhos fixos na escuridão, vasculhando campos de refugiados, orfanatos, hospitais. Cada criança que via, olhava nos olhos, esperando encontrar você. Mas o tempo era cruel. As pistas se apagavam, os registros se perdiam, os rostos mudavam. A guerra não poupava nem mesmo a memória. Em certo ponto, ele foi capturado por soldados inimigos, levado para campos de trabalhos forçados em terras distantes. Passou anos quebrando pedras, carregando fardos, sobrevivendo à base de rações escassas e promessas vazias. Mas nunca
Nunca deixei de te procurar em meus sonhos, ele disse. Quando a guerra finalmente terminou, ele voltou. Encontrou as ruínas de nossa vila, as casas queimadas, os campos devastados. Nenhum sinal da família, nenhum sinal meu. A dor, ele disse, era como ter o próprio coração arrancado do peito todos os dias. E mesmo assim, continuou. Mudou-se para cidades maiores, na esperança de que de alguma forma eu tivesse sobrevivido. Trabalhou em fábricas, construiu uma vida simples e solitária, sempre esperando, sempre acreditando. Ele guardava uma fotografia, a última tirada antes da guerra. Nela, um homem jovem e um garotinho de sorriso tímido. Eu. Todas as noites, ele sussurrou tirando do bolso interno a foto desbotada. Eu olhava para isso e pedia a Deus apenas uma coisa: que você estivesse vivo, que um dia me perdoasse. Não consegui conter as lágrimas. Tomei a foto em minhas mãos. A memória do dia em que ela fora tirada voltou como um soco no estômago. Lembrei do cheiro da sopa de minha mãe, da risada de minha irmã, da sensação das mãos de meu pai segurando as minhas com tanta força. Lembrei de quem eu era. Lembrei do que havia perdido. Lembrei de quem eu havia me tornado. Olhei para ele, velho, cansado, mas ali, vivo, meu pai. Não um herói, não um mito, apenas um homem, imperfeito, machucado, humano, assim como eu. E percebi algo que nunca entendi até aquele momento. Não era o tempo que curava as feridas, era o amor. O amor que, de alguma forma, havia resistido ao ódio, à guerra, à distância e ao desespero. O amor que havia sobrevivido. O amor que finalmente nos havia reunido. Depois daquela noite no casamento, nossas vidas começaram a se entrelaçar novamente, ainda que com passos cuidadosos, como dois homens tentando aprender a caminhar lado a lado depois de tanto tempo. Meu pai ficou na cidade, hospedado numa pequena pensão perto da praça principal. Visitei-o todos os dias, sempre levando comigo uma garrafa de chá quente e uma cesta com pão fresco. Falávamos de tudo e de nada. Começamos contando pequenas coisas, a previsão do tempo, os preços dos alimentos, as notícias da rádio. Mas, aos poucos, como quem remove as tábuas podres de uma ponte antiga, abrimos espaço para as conversas que realmente importavam. Sentados em bancos de praça, caminhando pelas alamedas cobertas de folhas secas, ou apenas dividindo o silêncio nas manhãs preguiçosas, reconstruímos a história um do outro. Ele me contou como passou anos esperando que um milagre o guiasse até mim. Contou sobre noites frias em que, sem ter onde dormir, abrigava-se em estações de trem, sonhando ouvir meu nome nos alto-falantes. Contou sobre empregos pesados, sobre doenças que quase o derrubaram, sobre o peso esmagador da solidão. Eu contei sobre minha vida, sobre o orfanato cinzento, sobre a frieza dos meus pais adotivos, sobre as longas noites em que me perguntava se havia feito algo errado para ser abandonado, sobre o medo constante de ser esquecido e, principalmente, contei sobre Dária, minha filha, a razão de eu ter continuado. Ele ouvia em silêncio, os olhos marejados, a bengala esquecida entre os joelhos. Quando terminei, ele apenas disse: "Eu teria dado minha vida para evitar sua dor. Me perdoa, meu filho." O perdão não veio como um raio, não foi dramático ou teatral. Veio como a chuva fina que amolece a terra endurecida, dia após dia, palavra após palavra, abraço após abraço. Em um domingo de outono, levei-o até minha casa. Alina preparou seu prato favorito, guisado de carne com legumes, algo simples, mas feito com carinho. Daria estava lá também, segurando o pequeno Anton, meu neto, nos braços. Apresentei-os oficialmente. Meu pai, de olhos brilhantes, aproximou-se do bebê. Tocou sua mãozinha com uma reverência quase religiosa. "Anton,
disse Dária sorrindo. Escolhemos esse nome em homenagem ao Senhor. Meu pai soluçou, tentou esconder virando o rosto, mas todos nós vimos, e ninguém disse nada. Apenas deixamos que as lágrimas caíssem onde quisessem. Ali, naquele momento, uma nova história começava a ser escrita. Uma história que a guerra não conseguiu destruir. Uma história de raízes profundas e galhos novos. Com o tempo, meu pai passou a ser presença constante em nossas vidas. Ele buscava Anton na escola, assistia a jogos de futebol, mesmo sem entender as regras. Contava histórias antigas, cheias de monstros, heróis e esperanças perdidas. Às vezes, eu o encontrava sentado no quintal, com Anton dormindo no colo e o velho brinquedo de madeira que eu havia guardado por todos aqueles anos descansando entre eles. Era como se o passado, o presente e o futuro se encontrassem naquele pequeno círculo de amor. Um dia, sentado à mesa da cozinha, ele me entregou uma caixa de madeira feita por suas próprias mãos. Dentro havia cartas que ele havia escrito para mim ao longo dos anos, nunca enviadas. Cada aniversário, cada Natal, cada aniversário de guerra, eram centenas, algumas amareladas, outras manchadas de lágrimas. Li cada uma delas. Cada linha era uma ponte sobre o abismo da ausência. Cada palavra, um tijolo na reconstrução da nossa família. Guardei aquelas cartas como o tesouro que eram. Mas o tempo, esse ladrão silencioso, nunca para. E com os anos, a saúde do meu pai começou a falhar. Primeiro foram as dores nas costas. Depois a tosse persistente. Então, os esquecimentos. Mas ele nunca reclamava, nunca se lamentava, apenas sorria, como sempre sorrira, enfrentando a vida de cabeça erguida. E eu, agora homem feito, agora pai e avô, segurava sua mão como ele segurara a minha, quando eu era apenas um menino perdido no meio da guerra. O ciclo estava completo. Uma tarde fria, enquanto o crepúsculo tingia o céu de dourado e púrpura, ele me chamou para conversar. Sentados na varanda, enrolados em cobertores grossos, ele falou com voz fraca, mas firme. Victor, eu não tenho medo da morte. O que me aterrorizava era a ideia de partir sem te encontrar. Mas agora eu posso ir em paz. Apertei sua mão. As palavras entalaram na minha garganta. Não havia mais nada a ser dito, apenas amor, puro, simples, indestrutível. Na manhã seguinte ele se foi. Partiu enquanto dormia, com um sorriso sereno nos lábios. Segurando ainda a pequena fotografia desbotada, a última lembrança de um amor que resistiu a tudo. Demos a ele um funeral simples como ele teria querido. Flores silvestres enfeitavam o caixão. Anton, meu neto, segurava minha mão o tempo todo, e enquanto as palavras finais eram ditas, senti uma paz profunda, uma certeza inabalável. Meu pai cumpriu sua promessa. Ele voltou para mim. Ele nunca me abandonou. O mundo tentou, a guerra tentou, o tempo tentou, mas o amor venceu. Hoje, quando olho para minha família, para minha filha, para meu neto, vejo não apenas o futuro. Vejo todas as gerações que vieram antes. Vejo meu pai. Vejo a luta. Vejo o sacrifício. Vejo o amor que atravessou desertos, mares e décadas para chegar até nós. E em cada riso, em cada abraço, em cada sonho realizado, ele vive. Porque amor de verdade, amor de pai e filho, amor que é forjado no fogo da guerra e temperado pelo tempo, nunca morre, nunca. Nos meses que se seguiram à partida de meu pai, a vida parecia tingida por uma tonalidade diferente. Havia tristeza, claro, mas não era a tristeza sufocante da perda sem sentido. Era uma tristeza doce, como o cheiro de um livro antigo, como o toque de uma brisa fria no rosto em um fim de tarde. Era a tristeza de quem amou e foi amado. E, acima de tudo, era a gratidão.
Gratidão pela segunda chance que o destino nos deu. Gratidão pelos momentos roubados à crueldade do tempo. Guardei cada lembrança que tínhamos criado juntos, como quem guarda relíquias sagradas. O brinquedo de madeira que ele havia me dado quando criança agora descansava em uma caixa de vidro na estante da sala. As cartas, todas elas, foram cuidadosamente organizadas em álbuns, cada uma numerada, cada uma relida dezenas de vezes. Daria, minha filha, montou um pequeno memorial para ele no jardim da casa. Uma placa simples, sob uma árvore robusta, dizia: "Aqui floresceu o amor que nem a guerra conseguiu destruir." Com o tempo, contar a história do reencontro com meu pai se tornou parte da nossa tradição familiar. Anton, meu neto, ouvia fascinado cada vez que eu relatava como, num casamento iluminado por esperança e saudade, um homem cansado adentrou o salão e mudou tudo. Eu contava como reconheci o velho apenas pelos olhos. Como soube no fundo da alma que ele era sangue do meu sangue. Como num instante, anos de ausência foram consumidos pelo fogo do amor incondicional. E todas as vezes, Anton me fazia prometer: "Quando eu crescer, vovô, eu vou ser forte igual ao senhor e ao bisavô Anton." E eu sorria, acariciando seus cabelos dourados, sentindo que de alguma forma o legado de meu pai continuaria. Anos se passaram. Daria construiu uma carreira brilhante como professora. Alexei abriu sua própria empresa de carpintaria. Anton cresceu curioso, esperto e sonhador, um espírito livre que herdara o coração forte de seus ancestrais. Nossa família prosperava, mas, de tempos em tempos, eu me via olhando pela janela, perdido em lembranças. Via um velho caminhando lentamente pela praça. Ouvia um sino distante soar, como eco vindo de um tempo que não existia mais. Sentia o perfume da sopa de minha mãe, o calor da mão do meu pai, a risada infantil da minha irmã, todos os fantasmas doces que me acompanhavam silenciosamente. E eu sorria, porque eles estavam comigo. Sempre estiveram. Sempre estariam. Em uma tarde dourada de verão, sentei-me com Anton sob a árvore do jardim. Contei a ele toda a história, desta vez sem economizar detalhes. Falei dos bombardeios, da separação, da fome, da saudade, da esperança que nunca morreu. Contei como fui levado para longe, como cresci acreditando que estava sozinho no mundo. E como, quando já havia quase perdido a fé, meu pai encontrou o caminho de volta até mim. Anton me ouviu em silêncio, os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou pensativo por um longo momento. Então, disse com a sabedoria simples das crianças: "Vovô, mesmo quando a gente acha que está sozinho, a gente não tá, né? A gente carrega quem ama a gente dentro do peito." Engoli em seco. Abracei-o com força e pensei que, de fato, ele tinha entendido tudo melhor do que muitos adultos jamais entenderiam. A vida continuava. Novas gerações surgiam, novas histórias eram escritas, mas a essência, o amor resiliente, a esperança teimosa, a capacidade infinita de perdoar, permanecia. Afinal, era isso que meu pai me ensinara, mesmo sem palavras, mesmo à distância. Era isso que eu agora passava adiante. No aniversário de 10 anos da partida de meu pai, realizamos uma pequena cerimônia no jardim. Daria preparou uma cesta com flores silvestres. Anton escreveu uma carta para o bisavô que nunca conheceu pessoalmente. Alexei construiu uma pequena mesa de madeira, onde colocamos velas e fotografias. Falamos sobre ele. Rimos, choramos, agradecemos. E quando o vento soprou mais forte, trazendo consigo o perfume das flores e o calor do sol poente, soubemos, ele estava ali. Não como fantasma, não como memória, mas como presença viva em cada gesto de amor, em cada abraço apertado, em cada palavra de encorajamento sussurrada nas manhãs difíceis.
Essa é a verdadeira vitória sobre o tempo. Viver de tal forma que, mesmo depois que nossos corpos se desfazem em pó, nossa essência continue florescendo no coração daqueles que amamos. Meu pai conseguiu isso. Eu estou tentando também. E pelo olhar determinado de Anton, sei que ele também conseguirá, assim como seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Uma corrente inquebrável, forjada no fogo da perda, temperada pela esperança, sustentada pelo amor. O tempo continuava seu curso, indiferente às alegrias e tristezas dos homens. Mas, para mim, cada ano que passava, trazia não apenas novos fios prateados aos meus cabelos, mas também uma compreensão mais profunda do que significa realmente viver. Eu aprendi que a vida é feita de reencontros e despedidas, de perdas e ganhos, de despedidas dolorosas e abraços inesperados. Aprendi que o amor, quando verdadeiro, não se mede pelos anos passados juntos, mas pela intensidade com que atravessa a ausência. Daria teve outro filho alguns anos depois, uma menina que chamou de Maria, em homenagem à minha mãe. A pequena Maria cresceu ouvindo as histórias do bisavô Anton, contadas como lendas sagradas ao redor da mesa da cozinha. E mesmo que nunca o tenha conhecido em vida, falava dele com a familiaridade de quem sente, no fundo do peito, que certas conexões transcendem o tempo e o espaço. Uma tarde de outono, Anton, agora adolescente, me chamou para conversar. Estávamos sentados sob a mesma árvore onde tantas histórias haviam sido contadas. Ele olhou para mim com a seriedade de um homem feito e disse: "Vovô, quero escrever um livro. Quero contar a história do senhor e do bisavô Anton." Senti um nó apertar minha garganta. "Quero que o mundo saiba", ele continuou, "que mesmo a guerra, a dor, a distância, não conseguem apagar o amor verdadeiro." Abracei-o com força. As lágrimas desceram livres, sem vergonha. Porque ali, naquele menino determinado, vi a promessa de que nosso legado jamais seria esquecido. Durante meses, trabalhamos juntos. Ele me entrevistava com um gravador velho, fazia anotações frenéticas, desenhava árvores genealógicas, pesquisava datas e lugares. Revivemos cada memória, cada dor, cada esperança, cada reencontro. E a cada palavra escrita, senti que não apenas contávamos uma história, nós a ampliávamos, a fortalecíamos, a imortalizávamos. O livro ficou pronto em um inverno rigoroso. Chamava-se Raízes no Vento, a história de Victor e Anton. Foi publicado por uma pequena editora local. Não vendeu milhares de cópias, não ganhou prêmios, mas isso não importava. O que importava era que ele existia, que de alguma forma, meu pai e eu, separados por guerra e tempo, agora caminhávamos juntos pelas páginas escritas com amor e respeito, que em cada leitor tocado por nossa história, plantávamos uma semente de esperança. Recebemos cartas de crianças que reencontraram parentes perdidos, de adultos que perdoaram velhas mágoas, de idosos que voltaram a acreditar que nunca é tarde para amar. Cada carta era um lembrete. Nossas vidas, por mais humildes que sejam, têm o poder de tocar outras, de mudar destinos, de curar feridas invisíveis. Numa tarde especial, fomos convidados a uma pequena escola da cidade para falar com os alunos sobre a história do livro. Anton, nervoso, leu trechos emocionados para a plateia. Eu, sentado na primeira fila, sentia meu coração quase explodir de orgulho. E enquanto ele falava sobre coragem, perdão e amor incondicional, olhei para o céu através da janela aberta. A luz dourada do entardecer banhava a sala. E naquele feixe de luz, por um breve momento, juro que vi o contorno suave de meu pai, sorrindo, abençoando, agradecendo. E à medida que os anos passavam, a memória dele não desvanecia. Pelo contrário, tornava-se mais viva, mais presente, mais essencial. Era como se cada riso de Maria, cada conquista de Anton,
cada abraço apertado entre nós, reescrevesse um pedaço da nossa história, afirmando: estamos aqui, sobrevivemos, amamos e venceremos o tempo. Às vezes, nas noites silenciosas, ainda sonho. Sonho com a praça da vila, com o cheiro da sopa de minha mãe, com os sinos distantes anunciando tempos de esperança. Sonho com meu pai, jovem e forte, segurando minha mão, levando-me para casa. E quando acordo, sorrio, porque sei que não é apenas sonho. É memória viva, é promessa cumprida, é amor eterno. O tempo que tantas vezes foi meu inimigo, agora parecia ser um velho amigo que caminhava ao meu lado. Não havia mais pressa, não havia mais medo. A vida era feita de pequenos milagres diários. O sorriso de Anton quando conseguia algo novo. O cheiro de pão fresco que daria assava para a família nos domingos. O som da risada da pequena Maria ecoando pelos corredores da casa. Cada detalhe era uma celebração silenciosa daquilo que conquistamos, daquilo que sobrevivemos. Com o passar dos anos, tornei-me uma espécie de contador de histórias oficial da família. Nas noites frias, enrolados em cobertores ao redor da lareira, as crianças se aglomeravam aos meus pés pedindo: conta de novo, vovô, conta como seu pai apareceu no casamento da mamãe. E eu contava, sempre da mesma maneira, com a mesma emoção na voz, com a mesma lágrima teimosa surgindo no canto do olho. Porque era uma história que não pertencia apenas a mim. Era a história de todos nós. De amor que sobrevive, de esperança que nunca morre, de reencontros que desafiam até o impossível. Em uma dessas noites, Anton, agora quase um homem feito, perguntou: vovô, se pudesse mudar o passado, mudaria alguma coisa? Pensei por um longo momento. A dor, a perda, o sofrimento, tudo estava gravado em mim como cicatrizes profundas. Mas também estavam o reencontro, o perdão, a reconstrução. Balancei a cabeça. Não, meu querido, respondi a voz embargada. Tudo o que vivi me trouxe até aqui, até vocês, até este amor que enche esta casa, até esta família que é o milagre da minha vida. Anton sorriu. E naquele sorriso vi não apenas meu neto, mas todas as gerações que viriam depois. Todas carregando em si a chama que começou há tantos anos em meio ao fogo e à fúria da guerra. Os anos me deixaram mais lento. Caminhar já não era tão fácil. Subir escadas, uma pequena aventura, mas cada dorzinha, cada suspiro mais pesado era recebido com gratidão, porque eu estava aqui. Porque eu havia vencido. Não sozinho, claro. Ninguém vence sozinho. Venci porque meu pai nunca desistiu. Venci porque a Lina caminhou ao meu lado. Venci porque Daria trouxe luz para minha escuridão. Venci porque Anton e Maria me deram novos motivos para acreditar. Numa manhã de primavera, enquanto o sol entrava timidamente pela janela do meu quarto, soube que era hora. Sentia uma paz profunda, quase palpável. Chamei minha família. Quis vê-los todos reunidos uma última vez. A Lina, com seus cabelos prateados presos em um coque simples, Daria forte e serena como sempre. Alexei, de mãos firmes, segurando a de minha filha. Anton, já um jovem homem, com os olhos marejados, mas sem medo. Maria, ainda criança, segurando um ursinho de pelúcia com força. Eles se sentaram ao meu redor. Segurei cada mão. Olhei em cada par de olhos e disse: obrigado, vocês são a melhor parte da minha história. Fechei os olhos e em meu último suspiro, vi-o, meu pai, de pé, sorrindo, estendendo a mão para mim. Não havia mais guerra, não havia mais distância, não havia mais dor, apenas amor. E assim, atravessei a última ponte com o coração leve, sabendo que minha história, nossa história, jamais seria esquecida. Hoje, no jardim da nossa antiga casa, há 2 árvores majestosas crescendo lado a lado.
Sob elas, duas pequenas placas. Anton Petrov, aquele que nunca desistiu de amar. Viktor Petrov, aquele que acreditou no reencontro. As raízes se entrelaçam sob a terra, assim como nossas vidas, assim como nossos destinos. E quando o vento sopra entre os galhos, trazendo consigo o perfume das flores e o murmúrio das folhas, todos que passam podem ouvir, podem sentir que ali, naquele pedaço de mundo, o amor venceu e sempre vencerá, para todo o sempre.